Aqui, eu tenho uma foto nessa rua. Que é o Jinja. Sabe o Jinja? Não. Só que ele tá sujo. Sempre tá sujo. Oi povo, como vocês estão? Eu sou a Fernanda, esse aqui é o meu canal, o espaço onde eu falo sobre as minhas viagens, conto aí as histórias que aconteceram comigo ao redor aí do mundo. E esse aqui é o segundo episódio da série sobre a minha Eurotrip, a viagem que eu fiz pela Europa em 2019. No primeiro episódio eu contei a minha amizade com gringos, os rolês doidos que eu dei com eles por lá em Lisboa, que foi o meu primeiro destino. E hoje eu vou continuar contando as histórias de Lisboa, porque logo depois que eu tive esses rolês com os gringos, uma amiga minha daqui do Brasil foi me visitar lá e ficou uma semana comigo e a gente viveu muitas coisas e eu vou contar essas histórias aqui agora. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, pode assistir esse aqui, depois você volta lá pra você entender melhor todo o contexto, mas as histórias aqui elas são um pouco independentes, então vai dar pra você assistir esse aqui primeiro. Eu finalizei o outro episódio contando que Paloma, minha amiga, chegou lá em Lisboa. Logo no primeiro dia, obviamente, a gente ia começar os nossos rolês. Lisboa tem muita coisa pra fazer, muito lugar pra você comer, beber. O nosso primeiro programa foi justamente comer e beber. Onde eu estava hospedada, na casa de meus tios, era o bairro da Estrela, que é um bairro mais alto. Então a gente desceu tudo andando, porque a gente só fazia coisas andando pra economizar, não é mesmo? Lá no meio do caminho a gente já achou ali tipo um mercadinho pra pegar umas long necks pra gente ir tomando enquanto a gente andava. Logo que a gente comprou as nossas cervejas, estava rolando um pagodinho em um local lá. Então tá tendo churrascão ali, sambinha, cerveja. E a gente ficou ali curtindo um pouquinho o pagodinho, depois a gente sentou na beira do rio pra terminar as nossas cervejas. E ir em direção ao Mercado da Ribeira pra encher o nosso bucho e beber mais um pouquinho. O Mercado da Ribeira é um local bem turístico, assim, na verdade. Lá as coisas, elas são um pouquinho mais caras até cerveja lá é um pouquinho mais caro. Mas vale muito a pena conhecer, porque tem várias comidas regionais, várias coisas ali com bacalhau, tem pastel de nata, tem cerveja local também. Nós ficamos lá no Mercado da Ribeira até anoitecer, mais ou menos. Como a gente tava ali no verão, tava anoitecendo bem mais tarde. Nossa, tá passando um cara, tomara que ele não veja que eu tô gravando o vídeo. Ai, que vergonha. Quando escureceu, eu levei Paloma pro único bar que eu realmente conhecia, que era o parque, que foi o rooftop, que eu levei a espanhola também, lembram? Então, quando a gente tava subindo lá pro rooftop, a gente já tinha tomado algumas cervejas e a escada, ela é toda desenhada. Parece que vai ser um lugar super underground, assim. Aí você sobe num lugar desse, né? Você acha que é tipo um lugar barril e tal, né? Ai, Deus. Porém, isso aqui é um rooftop, tipo, muito top. Literalmente muito top. Nossa. Depois a gente subir, tipo, aquelas ladeiras. Tem que subir a escada ainda. Só que quando você chega lá em cima é todo chiquezinho e é carinho também. A gente só foi ali mais pra tomar algumas cervejas, pra Paloma conhecer também, até porque lá em cima tem uma vista super bonita. Depois a gente foi pro bar brasileiro que eu encontrei junto com a espanhola. A gente ficou ali um pouquinho e depois a gente foi pra Rua da Atalaia, que é a rua que tem um monte de bar e a gente fica ali pongando de bar em bar. Realmente, quando a gente chegou lá, a gente viu, opa, aqui é a nossa vibe. Porque tem um monte de gente na rua, todo mundo fica no seu grupinho, mas as pessoas elas falam com as outras. Então a gente começou a conhecer um monte de gente aleatória e ter um monte de história aleatória pra contar. Então a gente batia ponto lá nessa Rua da Atalaia toda vez, a gente ficava indo de bar em bar. E a gente encontrou, assim, os bares que eram mais baratos, que a gente conseguia comprar uma cerveja de 500 ml por €1. Era uma beleza. Nesse dia, nós conhecemos 2 alemães. Cada um ficou com um alemão, no caso. O primeiro check de nacionalidade que a gente deu nessa viagem, que eu não tinha ficado com ninguém ainda na viagem. E a primeira nacionalidade foi alemã. Eu achei muito engraçado, porque assim, Paloma, minha amiga, ela tem cara de gringa, ela tem um zóio azul,
era loira. As pessoas olhavam pra Paloma e elas falavam inglês. Então lá em Portugal, quando eu tava com Paloma, praticamente 80% do tempo a gente estava falando inglês, principalmente quando a gente tava nessa Rua da Atalaia, nos bares, porque as pessoas chegavam já falando inglês com a gente. No dia seguinte, a gente resolveu turistar claramente, né? Porque a gente estava lá pra isso também, não era só de rolê que as duas amigas viviam, não é mesmo? Tô aqui com um roteirinho pra poder lembrar, né? Porque, enfim, não lembro de tudo. A gente foi no Miradouro São Pedro de Alcântara, que eu falei dele no vídeo anterior. Só que da outra vez eu tinha ido à noite, depois de um rolê lá com os gringos. E dessa vez a gente foi de manhã e é muito linda a vista. A gente consegue ver até o Castelo de São Jorge, que foi uma outra parada nossa, depois eu vou mostrar fotos e vídeos. Como a gente tava fazendo tudo andando, a gente ia parando, né, em vários lugares. Um dos lugares que a gente parou, que a gente encontrou ali no meio do caminho, é uma loja famosíssima de sardinhas que, enfim, eu vou mostrar fotos aqui, vocês vão entender porque essa loja é famosa, mas é uma loja muito famosa e bem turística. Depois nós fomos descendo, chegamos na Praça do Comércio, que é um dos pontos turísticos mais icônicos de Lisboa e eu acho muito linda. Esse prédio que fica ali bem no centro faz meio que um contorno assim na praça e isso deixa o cenário ainda mais bonito. Mas entrando pelo arco assim da praça, você dá numa rua que tem várias lojas e se você for subindo pra lá, você vai chegando em outras ruas que tem muitas lojas famosas e aí a gente aproveitou pra fazer umas comprinhas. Eu ainda não tinha feito compras, eu acho. Voltamos pra casa pra, claro, ter um rolezinho à noite. Esse rolê, ele foi muito doido, porque lá no primeiro episódio eu contei que no Couchsurfing, além de ter conhecido a espanhola, eu também conheci um brasileiro. Coincidiu dele voltar pra Lisboa no dia que Paloma já estava lá. E aí a gente encontrou com ele e fomos num rolê. E assim, né, o menino era doido que nem a gente, mais doido que a gente ainda. Então a gente ria muito. A gente foi pra vários lugares, vários bares. Rua da Atalaia, claramente, porque a gente só vivia lá. A gente cantou na rua. O brasileiro lá, ele começou a se meter no meio dos gringos. Ficaram gritando obrigado, causando lá no meio. E aí eu filmando e do nada minha amiga começa a gritar também. Por que ele se mexe no meio sempre? Partimos para o terceiro dia. O terceiro dia é um dos meus preferidos. A gente foi visitar o Castelo de São Jorge. Na verdade, são as ruínas de um castelo. Eu amo esse tipo de programa, esse tipo de construção muito antiga, meio medieval. Nem sei se era medieval, vou até pesquisar aqui, deixa eu ver. As primeiras fortalezas do castelo datam século I a.C., tendo ele sido reconstruído diversas vezes por vários povos e recebido diferentes nomes. Gente... Enfim, pelo que eu tô lendo aqui, o castelo como a gente vê hoje, que tem uma imagem ali medieval, não é que ele está conservado desde a época medieval, mas por conta das reconstruções ele tem aquela cara ali. Mas, mesmo assim, é muito legal visitar. Fica aí a dica, se você gostar, eu acho que eu paguei 7 euros pra entrar lá. Logo depois que a gente saiu de lá, tem um programinha muito turístico também que envolve um pastel de bacalhau e vinho do Porto. O pastel de bacalhau chama pastel, mas pra gente aqui no Brasil, acho que ele tá mais pra um bolinho de bacalhau. Se eu não me engano, é algo bem turístico, mas é uma experiência gastronômica, né? A gente gosta. É a experiência gastronômica que você quer, arroba. Aqui, ó. Vinho do Porto. Com pastel. Ai, meu Deus. Foi porque eu mereci. À noite, pra onde vocês acham que a gente foi? Pro parque. Time que tá ganhando, a gente não mexe. Se tava massa ali, a gente ia continuar indo. Então a gente foi pro parque pra dar uma esquentada, pra iniciar a noite. Depois a gente desceu pra Rua da Atalaia. Olha só. E esse terceiro dia...
ele era uma segunda-feira. E eu vou colocar aqui pra vocês um vídeo de como estava a Rua da Atalaia em plena segunda-feira. Esse dia a gente conheceu um grupo de italianos. Cada uma teve ali uma paquerinha com um. Eles eram um grupo grande, assim. Depois eu acho que tinham meninas também no grupo. Depois a gente foi pra onde eles estavam hospedados, pra um after ali, que a gente ficou lá até de manhã, bebendo com eles, resenhando com eles. E depois a gente voltou pra casa. No quarto dia, a gente resolveu fazer uma coisa diferente. E nós fomos pra Cascais, que é uma cidade que fica ali mais ou menos 1 hora de Lisboa. Eu acho que são 40 minutos de trem. Super prático chegar. Vou colocar aqui os valores que a gente pagou, porque eu não lembro. A gente pegou um trem no Cais Sodré, que é a estação de trem ali de Lisboa, que dá pra você andar por Lisboa e também chegar em outras cidades, tipo Sintra, Cascais, Estoril, que são cidades ali nas proximidades de Lisboa que também são turísticas. E a gente foi pra Cascais, desceu numa estação e saiu andando. Fomos andando, explorando a cidade. E Cascais é uma cidade pequena e de praia. Então tem um climinha ali bem de verão. Porque também a gente tava no verão, né? Eu já tinha ido pra lá em 2017 com minha família, mas eu fiz um programa diferente porque a gente tava de carro. Aí a gente foi tentar achar uma praia boa. Não achamos uma praia boa. Por quê? Ou a praia estava lotada, ou fazia um vento nível a gente não conseguir ficar no lugar. Vinha areia, a canga, ela ficava subindo e era impossível simplesmente ficar ali naquela praia. Olha isso aqui! Velho, isso aqui é tudo vento que traz. Puta que pariu. Desistimos e saímos andando porque a gente queria chegar na Boca do Inferno, que é um nome assim péssimo, porém o lugar é um paraíso. E daqui a pouco eu mostro qual é esse lugar. Mas no meio do caminho a gente achou uma praia de pedras. Andando de boa, encontra isso. Nossa. Linda demais. Tem um farol assim. A gente não tomou banho porque a gente não viu ninguém tomando banho. Não tava com cara que era boa pra banho não, mas a vista era linda, então a gente ficou um pouquinho ali nas pedras, tirei as minhas fotos preferidas da viagem, vou colocar aqui. Eu postei no TikTok e uma pessoa foi lá e comentou o nome da praia, que eu não sabia, mas eu vou colocar aqui. Pode ser que seja um lugar bom aí, caso você se interesse em ir pra Cascais um dia. De lá nós fomos pra Boca do Inferno. É um lugar lindo, gente, eu não sei exatamente por que tem esse nome. São tipo falésias. Tinha um cara lá tocando guitarra. Tava um climinha muito gostoso, a gente ficou sentada lá nas pedras durante um bom tempo ouvindo a música. E de lá a gente comeu também numa lanchonetezinha que tem logo ali, que muito provavelmente não é a opção mais barata, porém é longe de tudo. E como a gente estava andando, tinha que ser ali. De lá, a gente teve uma carona, porque uma amiga de Paloma mora lá em Portugal, se eu não me engano, em Estoril. Estoril fica do lado de Cascais. Ela foi buscar a gente com o namorado, que é um português. Eles levaram a gente pra um passeio assim de carro, que foi bem bonito assim pra gente ver outras paisagens. Depois a gente foi pra casa da mãe dele jantar. Foi muito legal mesmo. Ela tinha uns 3 ou 4 bulldogs franceses e era muito fofo ficar lá brincando com os cachorros e conversando. Ela era uma fofa. Ela fez uma massa muito gostosa pra gente. Depois de lá, eles ainda levaram a gente até Lisboa. A gente chegou em casa 11h30 da noite, ou seja, a gente passou o dia inteiro literalmente fora, muito cansadas. Porém, vocês acham que a gente ia ficar em casa? Perdeu a oportunidade de ter mais uma noite memorável em Lisboa? O dia seguinte era o último dia de Paloma lá. Eu falei que ela ia ficar uma semana, mas ela ficou 4 dias completos. Não ficamos em casa, né? A gente chegou em casa agora, depois de 50 anos fora. A gente tá aqui, pô, último dia, última noite. Sai, não sai. Aí eu fiz, vamos. A gente só bebe 2 cervejas. Aí parou uma, olhou pra cara da outra. Não vai Nunca! Nossa, a minha cara, velho, de cansada. Mas vai fazer o quê, né? Tem que sair, último dia. Você vive uma vez. YOLO. 20 minutos depois. Pronto. Esperando ela. Eu tô Como pronta, sempre. mentira. Eu acho que eu não preciso nem citar que a gente foi pra Rua da Atalaia. Vamos ali de bar em bar e tal.
Até que estávamos nós em um bar específico. Era mais uma clubzinha, tipo uma boate. Tinha um grupo de caras muito bonitos. Tinha um cara que ficava me olhando assim, me encarando descaradamente. E eu fiz, nossa, querido, vem falar. Só que o cara não vinha falar. E aí a gente tava dançando com eles, assim, tinha um especificamente que era o que tava mais de paquera com Paloma, que às vezes ele conversava, a gente falava assim, só que, gente, eu não falo espanhol. Ainda mais o espanhol da Espanha, eu não entendo. O espanhol da América do Sul, principalmente o mexicano, colombiano, eu entendo muito melhor. E aí eu consigo enrolar uma coisa ali, pelo menos entender o que eles estão falando e responder em inglês. Mas o da Espanha eu realmente não entendo. Então, esse que tava me olhando, eu perguntei pra ele de onde ele era. Ele falou da Espanha. Aí eu fui perguntar outras coisas pra ele, em inglês, tá? E aí ele não respondia assim direito. E eu ficava tipo, gente, cadê? Depois a gente fez mais amizade, a gente saiu Isso não com ele especificamente, com os outros amigos, porque eu não conseguia conversar com ele. Quando a gente saiu da boate, e eu entendi que ele não falava inglês, e eu fiz, querido, eu não falo espanhol, eu não consigo me comunicar com você. Só que, gente, estava rolando uma atração mútua. E a gente fez acontecer ali um diálogo. Foi um diálogo um pouco, assim, dificultado. Ele falava em espanhol, eu pedi pra ele falar mais devagar, e aí eu tentava responder num espanhol misturado com inglês, misturado com portunhol. E aí eu fiquei com esse menino, gente. Ele era militar. Lindíssimo, meu Deus. Muito bonito mesmo. Infelizmente não tenho foto, não tenho redes sociais. Depois ele ainda me mandou uma mensagem no WhatsApp no dia seguinte. Só que, gente, como é que eu ia me comunicar com o cara se o cara não falava inglês? Aí eu fiquei, muita função ficar aqui tentando me comunicar com o cara, traduzindo isso e aquilo, ó. Aí eu parei de responder o cara. Mas foi ótimo. Infelizmente, era o dia de Paloma ir embora. Não só o dia de Paloma ir embora, mas era o meu último dia em Lisboa também. Paloma foi embora, eu ainda precisava trabalhar, porque nos dias que Paloma tava lá, eu não trabalhei. Então eu tinha alguns trabalhos pra fazer, então eu fiquei trabalhando durante o dia. E eu precisava comprar um tênis, porque o meu tênis tava caindo aos pedaços, eu precisava de um tênis novo. E aí eu fui no shopping às 8 da noite, sendo que eu ainda precisava terminar de arrumar minha mala, ainda precisava dormir, porque eu precisava acordar às 2 horas da manhã, porque o meu voo era 4. Lindo, né, Fernanda? Lindo. E aí eu viajei de madrugada. No dia seguinte, já era dia 1º de agosto, e foi o dia que eu cheguei em Londres pra realizar o meu sonho de adolescente fã de One Direction, porque sim, eu era um adolescente fã de One Direction, mas o meu sonho era conhecer Londres, e lá estava eu. Bateu uma emoção, eu estava vendo assim do ônibus, só que eu estava pegando o ônibus pra ir pra Bournemouth, que foi a cidade que eu fiquei agosto inteira até o início ali de setembro, e essa história vai ficar pro próximo episódio. Eu fiquei um mês nessa cidade, eu trabalhei, morei num hostel, e muita história lá também, gente. Então se inscreve aí no canal, porque eu estou entregando entretenimento. Vamos combinar, vamos combinar. Temos fofocas, vamos ter romances com brasileiros, com gringos, romance de Tinder, romance que não é de Tinder e várias outras coisas também. Então se inscreve aqui no canal, dá o like aí no vídeo pra eu saber que você gostou de ouvir essas histórias minhas lá em Lisboa. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, @FernandaTourinho, porque por lá eu converso bastante também, conto outras histórias. Lá no TikTok eu mostro muita coisa também, viu? Conto muita história por lá também. Então me segue nessas 2 redes sociais e até o próximo vídeo.